Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora tutora Paola. Estou aqui então para o nosso último encontro. Ah, Stephanie, acabei de ver, tá? Eu acabei de ver. Eu vou responder lá pelo Fale, tá bom? Fica tranquila. Acabei de olhar teu falho lá, mas como a gente já estava entrando na aula aqui, daí eu não consegui responder ainda. Mas logo depois aqui da gravação da nossa aula, eu já vou entrar lá, já vou te responder, tá bom? Fica tranquila. Ai, pessoal, semana 7 chegando ao final, né? Que coisa! Então, vamos para a nossa última aula. Hoje o professor Weber não está por aqui, né? Ele tem uma outra agenda de uma outra disciplina. Daí eu fiquei encarregada por aqui. Mas vocês sabem, né, que se precisar também é só encontrar lá com o professor. Ele está super disponível. A gente sempre está conversando, tá? A gente sempre está atento aqui à disciplina. Tudo que é postado lá pelo professor Weber é postado aqui por mim também. Então a gente está levando junto a disciplina, ok? Boa noite, Karen, tudo bom? Vou nominar aqui, né? Boa noite, Aline, a Ingrid, a Rosiane, a Stephanie, a Karen, que acabou de chegar, né? Então, a gente até falei boa noite um pouquinho antes ali da gente iniciar. Pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso último assunto que apareceu ali, que é a adocracia. Deixa eu compartilhar aqui os arquivos. O arquivo, né? Não os. Ah, isso. E também vou falar um pouquinho sobre o projeto da disciplina, tá? Então, na próxima semana aí vocês já vão, né, ter que fazer a entrega desse projeto. Então, bora lá. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, entrem lá na home, vocês vão ver, vai ter na cara lá, ó, de vocês, pesquisa de satisfação, tá? Respondam a pesquisa, gente. Isso faz a total diferença para nós, né? Se vocês quiserem saber o que a gente faz com essa pesquisa, entra ali, ó, melhorias e novidades, dá uma olhada todas as coisas que a gente já implementou por causa da CPA, né? Então, vocês vão falar para a gente aí como que tá, né? Trabalhar no sistema, como é que estão as disciplinas, tudo isso a gente investiga. Gente, na semana passada teve até uma escola que pegou todos os comentários, todos leram de fio a pavio e passaram um dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, em cima da CPA, verificando todas as possibilidades de melhorias, de atender os pedidos de vocês. Então, não deixem de responder, tá? Escrevam lá, não só as coisas ruins, né? As coisas boas também, porque daí a gente já sabe, olha, isso daqui foi muito bem visto, o pessoal deu muito certo, né? Essa mudança, ou então algum projeto que a gente implementou, tá? Outra coisa importante também, atividade somativa 2, tá? Então, lá na próxima semana, vocês vão ter uma semana para entregar. A atividade somativa 2 é uma atividade em grupo, são no máximo 4 pessoas por equipe, tá? A Stephanie já falou ali comigo por grupo, né, Stephanie? Pode deixar que eu te respondo lá, tá? Pelo Fale com a gente. Então, gente, façam a inscrição de vocês no grupo, conversem com os seus colegas, tá? E se tiver colega que não está ajudando, avisem antes de iniciar essa parte da entrega, tá? Porque depois passou, a gente não tem mais o que fazer. Outra coisa importante, o valor da somativa 2 é 40% da média. Isso significa que se vocês não fizerem a entrega dessa atividade somativa 2, vocês estão reprovados. Não tem como você recuperar essa nota, tá? Vocês vão ter a AR, né? Avaliação regular. A avaliação regular vale 40%.
se vocês fizeram a atividade somativa 1 e tiraram a nota máxima e fizer a atividade, a avaliação regular e tirar a nota máxima, vocês vão alcançar no máximo 6. E a nossa média é 7. Então, por favor, fiquem atentos a essa atividade somativa 2. E é uma atividade, gente, tão legal, sério mesmo, é tão divertido aqui, na verdade, muito em prática essa atividade, porque é um estudo de caso, né, das Sombrinhas Esperança Nova, e daí o que vocês vão ver lá? Tem toda uma descrição, né, do senhor Humberto, que é o dono da empresa Sobrinhas Esperança Nova, Sombrinhas, né, Esperança Nova, e ele vai contar tudo como é que está a empresa dele, os problemas que ele tem enfrentado, como que a empresa cresceu, e ele vai explicar tudo isso daí, tá? E o que vocês precisam fazer? Então, vocês têm que fazer um relatório analítico, tá? Esse relatório analítico, aqui já está dizendo, ó, não há um modelo. Esse modelo aqui, o que ele quer dizer com isso, né? Que vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, desde que bem organizado, coloquem lá as margens, né, de norma, que é legal, ajustem, no mínimo, né, o alinhamento, vocês deixam alinhado à esquerda, fica aquela margem toda tremida, né, aqui do lado, assim, fica tão feio, coloca lá justificado. Às vezes eu estou lendo um trabalho, começa com uma fonte aí de uma cor, depois fica de outra cor com outra fonte, parece que vocês fizeram um monte de bagunça. Então, faz um negocinho bonitinho, organizado, da maneira que vocês acharem melhor, ou um texto corrido, né? Aqui tem as questões que vocês têm para escrever sobre essa atividade, tá? Vocês podem colocar a pergunta e colocar a resposta, ou então vocês podem fazer um texto, né? E deem uma olhada também lá na parte de o que vai ser avaliado, né? Na rubrica, para vocês saberem o que eu e o professor Weber vamos correr atrás, né? Ali a hora que a gente estiver lendo o trabalho de vocês. São aqueles pontos que a gente vai querer identificar, tá? Uma coisa importante, vocês vão falar sobre toda a situação, né? Da Sombrinhas Esperança. Então, aqui, por exemplo, na questão 1, qual parece ser a estrutura em uso das Sombrinhas Esperança Nova? Então, essa estrutura, você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, ó, eu acho que é tal estrutura, né, que vocês já estudaram, né, durante todas essas semanas. Aí, não precisa descrever a estrutura. Isso já está lá no conteúdo de vocês, né? Essa é uma estrutura, a estrutura, sei lá, hierárquica, ela é uma forma rígida, que tem isso, tem aquilo. Não precisa nada disso, tá? Não precisa fazer aquele, né, como a gente costuma dizer, encher de texto, né? Porque acha que trabalho comprido é trabalho pesado, trabalho com nota alta. Não é assim. Objetividade aqui é bom. Vocês vão colocar qual é, né, o tipo de estrutura e depois pega lá no texto e copia, né? Isso fica evidenciado pelo relato. Ctrl C no texto, Ctrl V ali logo embaixo, tá? Então, não precisa ficar explicando tudo novamente, tá? É bem simplesinho. Foi para a questão 2. Quais os elementos, não sei o quê. Aí, o que você vai falar? Ó, esse elemento marca isso, esse elemento marca isso. Copia o texto e coloca lá, tá? E depois faz uma breve explicação, né, do porquê você escolheu aquela parte do texto e o que isso caracteriza, ok? Então, é esse o projeto. Se inscrevam. Quem não se inscrever, eu e o professor Weber vamos fazer a inscrição de forma aleatória, tá? Então, a gente vai pegar qualquer
pessoa ali vai colocar nos grupos. Nós temos que fazer a alocação de vocês nos grupos, porque se você não tiver alocado, você não vai conseguir visualizar o link para a entrega, tá? E como eu já falei, se não entregar esse projeto, está automaticamente reprovado. Beleza? Vamos então para o conteúdo. Hoje eu vou falar sobre a adocracia, né? E ADOC significa para esta finalidade, ou seja, com um objetivo, tá? Então, esse tipo de modelagem organizacional é para formação cooperativa de caráter temporário para resolução de problemas, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo na informática, né? Redes ad hoc. Então, como é algo assim que quando dá um problema, né? A gente deu um problema no sistema, a gente precisa resolver isso quanto antes, né? Aí o que, que a gente faz? Monta um grupo de trabalho, né? Forma uma cooperação, né? Aí você pode ver de diferentes locais, né? Forma um grupo de trabalho, uma força-tarefa, digamos assim, para que esse grupo resolva rapidamente esse problema. E a hora que resolver, nossa, o sistema voltou a funcionar, era uma coisa urgente, esse grupo então é dissolvido, tá? Então é sobre isso aqui que nós vamos falar hoje. Deixa eu ver, a Aline está com uma pergunta. Professor, no nosso grupo, nós respondemos as perguntas, justificando a resposta. Está errado? Não, Aline. É exatamente isso aí, tá? Então, respondeu as perguntas, justificando as respostas. É bem certinho. O que eu estou querendo dizer ali é que você não precisa ficar aquelas explicações super extensas, copiando o conteúdo que está lá no que está lá no texto de vocês, nas unidades de aprendizagem, tá? Ó, vou até falar uma dica. Lá na semana 8, vocês têm um resumo na unidade de aprendizagem de todos os modelos organizacionais que a gente já estudou. Aquilo lá vai ajudar bastante, tá? Vai ajudar bastante. Então, fica a dica. Beleza, gente? Então, isso aqui é a adocracia. Quando a gente forma um grupo para resolver determinado problema e depois que esse problema foi resolvido, então ele é dissolvido, tá? A adocracia tem algumas vantagens, né? Dentro desse contexto aqui da adocracia, a gente vê a versatilidade. Então, rapidinho, você vai lá, forma um grupo, né? Resolve, e esse grupo ele vai focar no problema, né? E logo que dissolver, você aparecer outro problema, monta outro grupo, né? Então tem a versatilidade, a rapidez de fazer isso, a motivação coletiva, então você vai ter várias pessoas ali trabalhando juntas para resolver aquele problema. Então, eles vão ter aquela motivação. Nossa, vocês foram escolhidos para essa força, mas também não é só problema, né? Pode ser, ó, nós temos um upgrade para fazer no nosso produto, tá? Então, você escolhe as pessoas ali e fala assim, ó, vocês é que vão impulsionar esse produto aqui. Vocês é que vão dar aquela inovação que a gente estava esperando, tá? Tem criatividade, porque são várias pessoas, né? Então, sempre tem a contribuição de cada um, tem a troca de conhecimento, você pode colocar nesse grupo diferentes atuações, né? Diferentes. Você pode colocar uma pessoa do financeiro, um do compras, um do vendas, um técnico, e todos esses conhecimentos vão ajudar a trabalhar, né? E claro, a diversidade, né? Que daí a gente sempre vai conseguir contemplar, né? Cada um ali vai ter uma visão, né? De como pode resolver aquele ponto, né? Ou pode melhorar aquele produto, né? E isso acontece muito nas indústrias modernas, tá? Nessas indústrias que, né, rapidamente as coisas estão mudando,
né? E as informações estão vindo muito rápido, as inovações estão vindo muito rápido também, né? E daí a gente tem as indústrias aeroespacial e as de tecnologia, tá? Então essas daqui, elas montam esses grupos, às vezes para lançar um produto, né? A gente quer fazer uma mudança nesse produto aqui, né? Então, são produtos que você tem essa inovação rápida, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você pega assim, pega uma lista, coloca lá no Google, né? Lista de inovações de produtos que mudaram o mundo, né? De serviço que assim foi uma inovação que teve uma marca muito grande na humanidade. Você vai perceber que os primeiros, assim, nossa, eles têm uma diferença de muitos anos de um para outro, muitos anos. E agora, né, no século 20, 21, vocês vão perceber que a produção de produtos que impactam a gente, né, com coisas assim que a gente nem esperava, é muito, muito menor, né? Gente, eu não sou lá tão assim velha, né? Mas ó, eu vou fazer meus 47 anos. Quando eu estava na universidade, não tinha celular, né? Quando eu fiz 20 anos, meu pai comprou um computador e todo mundo ia lá em casa para ver o computador, para aquela internet que fazia aqueles barulhos esquisitos, não sei o quê. Então, pensa, isso faz 20 anos, 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? Então, é muito rápido a evolução. Hoje você tem o banco no celular, né? Você tem tudo no celular. O celular serve para fazer ligação, mas a gente faz muito, muito mais do que isso. Antes, para mandar um texto no celular, uma mensagem, era um absurdo de difícil, né? Então, o ciclo de vida dos produtos está cada vez mais curto, né? Então a gente precisa de grupos de trabalho assim que tenham essa rapidez, essa versatilidade. Só que também, né, a docracia ela vai ter as desvantagens dela, porque a gente tem os conflitos. Então, por exemplo, uma pessoa, nós vamos fazer inovação nesse produto. Então vamos usar esse material, né? Vamos usar esse material porque esse material aqui é resistente, é leve, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Desculpa, minha garganta começou a pegar. Nossa, esse material aqui, ele é inovador, tem, né, ambientalmente sustentável, é tudo isso. Só que daí vai chegar um cara lá do financeiro e vai falar assim, sem, sem chance, né? Esse é muito é um produto muito novo, é um material muito novo, ainda está muito caro, a gente não consegue utilizar. Então vai ter esses conflitos. A Ingrid falando, internet de escada, terminava de discar e caía. Exatamente. Nossa, e era devagar. Eu lembro que a gente deixava aquele computador ligado à noite para a gente conseguir usar de manhã, assim, ter a porta, né? Porque senão caía, né? Muita gente ligado na internet, usava depois da meia-noite que era mais barata, porque era cobrado por minuto. Lembra, Stephanie? Exatamente, a internet era cobrada por minuto, por pulso, isso mesmo. Ai, gente, tô me sentindo em casa aqui então, hein? Ai, ai, ai. Olha só, gerenciamento da comunicação também, porque como são grupos de trabalho e eles fazem muitas decisões ali dentro, então às vezes é difícil essa comunicação chegar, né, na diretoria ou então para baixo, no operacional, né, dependendo do que a gente está trabalhando, né? Então, o gerenciamento da comunicação fica mais complicada porque é um grupo fechado, né? Não que seja fechado que ele não vá trocar informação, mas essa troca de informação é mais complicada e gaps de eficiência, né? Então, por exemplo, eu acredito que vocês tenham assistido a videoaula que eu gravei falando sobre a construtora onde a gente trabalhava, né? A gente tinha grupos de trabalho.
Então, por exemplo, em uma das obras lá, tem o pessoal que estava fazendo a fundação, né? Esse é um grupo de trabalho. Eles servem, né, para resolver fundação. Então, eles vão fazer o arrasamento das estacas, eles que vão fazer a cota, onde que vai cada estaca, concretagem, tudo isso. Terminou de fazer a concretagem, eles vão para uma outra obra. Vamos dizer que nessa outra obra não conseguiram terminar de fazer a terraplanagem, o nivelamento, tudo que eles precisavam fazer. Aí, esse grupo de trabalho, o engenheiro da outra obra fala assim, não vem para cá ainda, porque senão eles vão ficar parados aqui dentro da minha obra. E daí, a produtividade da obra cai, porque você tem gente sem produzir. Só que a pessoa que já fez toda a parte dela ali de fundação, o engenheiro dessa obra, ele fala: eu não quero ficar com eles aqui, pelo mesmo motivo, porque eles estão parados. Então, você tem esse gap de eficiência, né? Então, que você não consegue manejar esse grupo de forma tão eficiente quanto a gente espera em determinados momentos, né? Tem hora que, nossa, é super eficiente, vamos montar esse grupo aqui rápido e beleza, a gente faz, mas pode haver esse gap de eficiência, tá? Nós temos também a adocracia operacional e a administrativa. A operacional, esse exemplo que eu dei da construtora, é operacional, que a gente fala que é o pessoal lá executando aquela linha de serviço ou aquela linha de produto, né? Então, esse é o operacional, que a gente diria assim, seria no chão da fábrica, né? O cara que põe a mão na massa mesmo. Em obra a gente fala que é o pé no barro, né? Que está lá, né, na ponta, fazendo mesmo, colocando a mão no que vai ser oferecido depois para o mercado, tá? Agora, a adocracia administrativa é aquele exemplo que eu falei, por exemplo, do software, né? Então, o software, em alguma empresa, ele não é o fim, ele não é o software que você vai vender, mas é aquilo que eu utilizo para ajustar a minha administração para poder executar, né, todos os passos da minha empresa, todos os processos da minha empresa. Então, deu um problema no meu software. Eu vou chamar alguém para resolver essa parte do software. Então, é uma adocracia administrativa, porque ela não está ligada diretamente ao fim da empresa, do produto da empresa. Ela está resolvendo algo que é um apoio administrativo para que se resolva, né, e consiga executar o serviço ou o produto que a gente queria fazer, que é o fim, que é realmente o objetivo da empresa, tá? Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar aqui, compartilhar a minha câmera certinho. Vocês sabem que, né, nas outras aulas a gente falou de outros, do conteúdo também, né? Mas, gente, nada substitui a unidade de aprendizagem. Tem muita gente que pede assim, mas não vai ter uma revisão, tal. É impossível a gente fazer uma revisão em encontro. Então, todos os encontros a gente teve conteúdo, pegue os encontros lá, mas isso não substitui as leituras das unidades de aprendizagem, tá? Nem os exercícios que vocês fizeram, os exercícios formativos. Nós não temos como garantir que essa revisão, né, essas coisas que a gente fala aqui no encontro, apesar de ter o conteúdo que está lá na unidade de aprendizagem de vocês, nosso banco de questões é imenso. Então, e vai escolher as questões da avaliação regular de vocês de forma randômica. Então, o que vai cair lá em uma né, em uma das provas de um estudante, pode ser que caia, né, alguma coisa que a gente falou aqui, mas a prova de outro estudante é completamente diferente, né? São outras 10 questões. Então, aí não vai cair. Então, por isso que a gente fala, leiam as unidades de aprendizagem, porque todas as questões
estão contempladas no conteúdo, tá bom? Alguma dúvida por aqui? Acho que era isso, né, gente? Nossa, passou rápido demais, tanto a aula quanto o módulo, né? Gente, hoje já é quinta-feira, semana que vem já é semana 8, já é a última semana do módulo, depois na próxima vocês já vão fazer a avaliação e já vem módulo inverno por aí, né? Pessoal, por favor, então, novamente pedindo para vocês, respondam a CPA e o que vocês precisarem, entrem em contato, tá bom? Tanto eu quanto o professor Weber estamos à disposição de vocês pelo Fórum de Dúvidas da Disciplina ou então pelo Fale com a gente. Contem com a gente. Até mais. Tchau, tchau.